A dor não terá a última palavra. Jesus ainda pode transformar tudo. Existe uma noite que não termina quando o sol nasce. Você conhece essa noite. É aquela que continua acesa por dentro, mesmo quando o dia já clareou lá fora. É o peso que você carrega em silêncio, sorrindo para os outros, enquanto por dentro algo se desfaz devagar. Eu quero que você saiba de uma coisa logo agora, antes de qualquer outra palavra. Eu vejo o que ninguém vê. Eu vejo aquilo que você aprendeu a esconder tão bem, que já nem sabe mais como chorar na frente das pessoas. Você já se deitou exausto, não do corpo, mas da alma. Já orou e teve a sensação de que a oração subiu, bateu no teto e voltou vazia. Já se perguntou, no fundo do peito, se Deus ainda lembra o seu nome. Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, então este momento não é por acaso. Você não chegou até aqui por acidente. Existe uma razão para você estar ouvindo exatamente estas palavras, exatamente hoje. Exatamente com esse peso que parece impossível de sustentar. A dor tem uma voz, e essa voz costuma ser muito convincente. Ela chega devagar e vai ocupando espaço, até que um dia ela senta no trono do seu coração e começa a governar. Ela dita o que você pode ou não esperar. Ela decide se ainda vale a pena sonhar. Ela sussurra que esse capítulo da sua vida é o último, que não há mais reviravolta, que a história acabou. E o mais cruel é que ela fala isso com tanta certeza que você começa a acreditar. Mas eu preciso te dizer, olhando bem dentro dos seus olhos, a dor pode falar alto, porém ela não tem autoridade para dar a palavra final sobre a sua vida. Ela pode gritar, ela pode até parecer vencedora por um tempo, só que existe uma verdade que atravessa os séculos e chega até você agora. E essa verdade é mais forte do que tudo o que está te sufocando. Aquilo que hoje parece o fim pode ser, nas mãos certas, apenas a virada antes do milagre. Ao longo dos próximos minutos, você e eu vamos caminhar juntos por um lugar que muita gente evita. Vamos entrar no vale e não vamos passar correndo por ele. Vamos entender por que a dor mente, por que Deus às vezes se demora, o que acontece no silêncio que parece abandono, e como aquilo que você já deu por morto ainda pode ouvir uma voz que chama de volta. Não feche esse vídeo. Fique comigo até o fim, porque no final desse caminho existe algo esperando por você, e esse algo tem o poder de transformar tudo. A última palavra ainda não foi dita, e quando ela for, você vai descobrir de quem realmente é a boca que a pronuncia. A mentira que a dor sussurra. Preste atenção em como a dor trabalha, porque ela é mais inteligente do que parece. Ela não chega gritando de imediato. Ela começa como um sussurro, um pensamento pequeno, quase inofensivo, que aparece num momento de fraqueza e planta uma semente. Ela diz assim: isso nunca vai mudar. E se você não perceber, esse sussurro vira convicção, e essa convicção vira o modo como você enxerga a sua vida inteira. A dor não fala apenas, ela argumenta. Ela constrói um caso contra você e contra a esperança que ainda resta dentro de você. Ela usa o seu passado como prova. Ela aponta para cada porta fechada, para cada oração que pareceu sem resposta, para cada vez que você acreditou e se decepcionou, e diz: está vendo? Sempre foi assim, sempre vai ser. E o pior é que a dor usa fatos reais para contar uma mentira. Aquilo que aconteceu com você é verdade, mas a conclusão que a dor tira daquilo é onde mora a mentira. Deixa eu te perguntar uma coisa, de coração para coração. Quantas vezes você já ouviu essa voz te dizer que Deus se esqueceu de você? Quantas vezes ela te convenceu de que a sua situação é a única que não tem solução, de que todo mundo consegue recomeçar, menos você? Essa voz tem um objetivo, e o objetivo dela não é apenas te fazer sofrer, é te fazer desistir, porque enquanto você tem esperança, você continua se levantando. E a dor sabe que uma pessoa que insiste em se levantar é uma pessoa que ela não consegue dominar. Então preciso te revelar quem realmente está por trás dessa sentença de acabou. Não é Deus. Nunca foi Deus. Aquele que veio para roubar, matar e destruir é o mesmo que sopra no seu ouvido que não há saída.
Está escrito em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você percebe a diferença de vozes? Uma anuncia o fim, a outra anuncia a vida, e você tem o poder de escolher qual delas vai governar o seu coração. A dor quer que você acredite que ela é permanente, mas nada que é permanente precisa gritar tanto para se provar. A dor grita justamente porque, no fundo, ela sabe que é passageira. Ela sabe que existe uma força maior chegando, e por isso ela tenta te convencer a desistir antes que essa força se manifeste. Ela quer fechar a cortina antes do último ato. Ela quer que você abandone o teatro antes da cena que muda tudo. Eu quero que você segure firme nesta verdade. Sentimentos não são fatos. O que você sente é real. E eu não vou diminuir a sua dor. Mas o que você sente não tem autoridade para determinar o seu futuro. A tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, como está escrito no Salmo capítulo 30, versículo 5. Repare que existe uma noite. A noite é verdadeira. Só que a noite tem prazo de validade. E enquanto a dor sussurra que a escuridão é eterna, existe uma manhã sendo preparada que ela não quer que você veja chegar. Agora, se a dor mente sobre o fim, surge uma pergunta que precisa ser respondida. Se Deus é bom, por que Ele parece tão silencioso quando eu mais preciso? Onde Ele está quando eu choro sozinho no escuro? A resposta para isso vai desmontar tudo o que você pensava sobre o silêncio de Deus. E é sobre isso que precisamos conversar agora. O Deus que também chorou. Existe uma cena na história que muda completamente a forma como você enxerga Deus. Um homem chamado Lázaro havia morrido. Suas irmãs, Marta e Maria, estavam despedaçadas de dor. E quando Jesus finalmente chegou, algo aconteceu que ninguém esperava. Ele não começou explicando. Ele não deu uma aula sobre a vida e a morte. Ele não disse para elas pararem de chorar. A Bíblia registra, no menor e mais profundo versículo das Escrituras, apenas 3 palavras. Jesus chorou. Está lá em João capítulo 11, versículo 35. Para no que você está fazendo e pensa nisso comigo. O Filho de Deus, aquele que sabia que em poucos minutos traria Lázaro de volta à vida, aquele que tinha o poder de reverter tudo, escolheu chorar primeiro. Ele já sabia o final da história. Ele sabia que o milagre estava a segundos de acontecer. E mesmo assim, ele chorou. Por quê? Porque antes de transformar a dor, Deus se importa com quem está sentindo a dor. Eu preciso que você entenda o que isso significa para a sua vida hoje. Existe uma mentira muito antiga que diz que Deus observa o seu sofrimento de longe, indiferente, de braços cruzados, como quem assiste a tudo de um lugar distante e frio. Essa imagem é falsa. O Deus verdadeiro não observa a sua dor do alto. Ele desce, ele se aproxima, ele entra no quarto onde você chora escondido. Ele senta ao seu lado no chão e antes de dizer qualquer palavra sobre mudar a sua situação, ele sente com você aquilo que você está sentindo. Você já parou para pensar que talvez as suas lágrimas não sejam ignoradas, mas partilhadas? Está escrito no Salmo capítulo 56, versículo 8, que Deus registra o seu lamento, que Ele coleciona as suas lágrimas em um odre, que anota cada uma delas em seu livro. Nenhuma lágrima sua caiu no vazio. Nenhuma foi desperdiçada. Cada uma foi vista, guardada, contada por um pai que não perde de vista nem sequer um gemido do seu coração. E aqui mora algo que transforma tudo. O Deus que você serve não é um estranho ao sofrimento. Ele conhece a dor por dentro. Ele sentiu a traição de um amigo próximo. Ele sentiu o abandono das pessoas em quem confiava. Ele sentiu o corpo ferido, a solidão, o peso de carregar aquilo que parecia insuportável. Quando você fala com ele sobre a sua angústia, você não está falando com alguém que apenas ouviu falar de dor. Você está falando com alguém que a atravessou de peito aberto. Por isso está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que foi tentado em tudo, como nós, porém sem pecado. Isso muda a maneira como você ora.
Muda a maneira como você chora, porque a partir de agora, quando as lágrimas vierem, você não vai mais se sentir sozinho nelas. Aquele que criou o universo inteiro está perto o suficiente para sentir o tremor da sua voz. Ele não está distante. Ele nunca esteve. Está escrito no Salmo capítulo 34, versículo 18, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Perto, não longe. Perto de você agora. Mas se Deus se importa tanto assim, se Ele chora junto e coleciona cada lágrima, surge uma pergunta ainda mais difícil, uma pergunta que talvez você tenha medo de fazer em voz alta. Se Ele podia ter evitado, por que Ele deixou eu passar por isso? Por que Ele permitiu o vale? E é exatamente para dentro dessa pergunta que precisamos caminhar agora. Por que Ele permite o vale? Aqui está a pergunta que você talvez nunca teve coragem de dizer em voz alta. Se Deus me ama, por que Ele não me tirou disso? Ele podia ter impedido. Ele viu tudo se aproximando e não fez nada. Por que Ele permitiu que eu atravessasse esse vale tão escuro? Não tenha medo dessa pergunta. Ela não te afasta de Deus. Homens e mulheres de fé profunda gritaram exatamente isso diante dele. Até mesmo na cruz, aquele grito ecoou. Por que me abandonaste? Deus não se ofende com a sua honestidade. Ele se aproxima dela. Mas eu preciso te mostrar algo que a dor esconde de você. Existe uma diferença enorme entre Deus causar o vale e Deus permitir o vale. Ele não é o autor do seu sofrimento. Só que, no seu amor misterioso, Ele se recusa a desperdiçar aquilo que você atravessa. Nada na sua vida é jogado fora. Nem a dor, nem a espera, nem a noite mais longa. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repare bem na palavra. Todas. Não apenas as boas. Até as que você não entende, ainda estão cooperando por baixo do que os seus olhos conseguem ver. Deixa eu te explicar por que o vale existe. Existem lições que só se aprendem no escuro. Existem raízes que só crescem na profundidade. Uma árvore que nunca enfrentou o vento, nunca desenvolveu raízes fortes. Um vaso só se torna belo depois de passar pelo fogo. E a sua fé, essa fé que hoje parece frágil e cansada, está sendo formada num lugar onde nenhuma vida confortável jamais conseguiria formá-la. O deserto não é castigo. O deserto é escola. E as coisas mais preciosas que você vai carregar pelo resto da vida, você não aprendeu na abundância. Você aprendeu chorando. Pensa no povo de Israel. Deus podia ter levado eles para a terra prometida por um caminho curto, rápido, sem sofrimento. Mas Ele os conduziu pelo deserto, não para puni-los, mas para formá-los. Foi no deserto que aprenderam a depender. Foi na fome que aprenderam que existe um pão que vem do céu. Foi na sede que descobriram uma água que brota da rocha. Aquilo que parecia um desvio era, na verdade, o próprio caminho. O vale não estava atrapalhando o plano de Deus. O vale era parte do plano. E existe algo ainda mais profundo que eu quero que você enxergue. O salmo mais amado de todos os tempos não diz que você não vai passar pelo vale. Ele diz outra coisa. Está escrito no Salmo capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Percebe? A promessa não é de ausência do vale. A promessa é de presença dentro dele. Deus não prometeu te poupar da travessia. Ele prometeu não te soltar durante ela. E isso muda tudo, porque significa que você nunca esteve andando sozinho, nem por um único passo. Repare também na palavra ande. Ande pelo vale. Ninguém constrói casa no vale. Ninguém foi feito para morar ali. O vale é lugar de passagem, não de moradia. Se você está no vale hoje, entenda que ele tem entrada e tem saída. A dor quer que você acredite que aquele lugar é o seu endereço definitivo. Mas o próprio nome revela a verdade. É o Vale da Sombra. E onde existe sombra, obrigatoriamente existe luz em algum lugar, porque nenhuma sombra é capaz de existir sem que haja uma luz por perto sendo bloqueada. A escuridão que você vê é, na verdade, a prova de que a luz está próxima. Então segura firme nisso. O vale não é o destino. Ele é a passagem.
E toda passagem, por definição, leva a algum lugar. Você não está andando em círculos, mesmo que pareça. Você está atravessando. Só que existe um detalhe sobre essa travessia que quase quebra a fé de qualquer um. É o tempo. É a demora. É aquele espaço silencioso entre o pedido e a resposta, onde parece que Deus simplesmente parou de falar. E é sobre esse silêncio, o mais difícil de todos, que precisamos conversar agora. O tempo do sepulcro. Existe um lugar na jornada da fé que é mais difícil do que a própria dor. É o tempo entre o pedido e a resposta. É aquele espaço onde você já chorou, já orou, já entregou, e agora só resta esperar. E o silêncio que vem nesse período é capaz de quebrar qualquer um, porque a dor aguda, pelo menos, tem movimento. Mas a espera é parada. É o telefone que não toca. É o resultado que não muda. É o dia que amanhece igual ao anterior e você começa a se perguntar se alguma coisa vai acontecer um dia. Volta comigo para a história de Lázaro, porque tem um detalhe ali que quase ninguém percebe. Quando Jesus soube que o amigo estava doente, ele não correu. A Bíblia diz que ele permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele esperou de propósito, e quando finalmente chegou, Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. 4 dias. Tempo suficiente para toda a esperança humana morrer junto com o corpo. Tempo suficiente para as irmãs pensarem que ele havia chegado tarde demais. Você já sentiu isso? A sensação de que Deus chegou tarde demais? De que se ele tivesse agido antes, teria evitado tudo? Marta sentiu. Ela foi ao encontro de Jesus e disse com o coração ferido: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Existe uma dor imensa nessa frase. É a dor de quem acredita, mas não entende a demora. É a dor de quem confia em Deus e ao mesmo tempo não compreende por que ele parece silencioso, justamente na hora mais crítica. Mas eu preciso te mostrar o que estava acontecendo naqueles 4 dias de silêncio. Enquanto do lado de fora tudo parecia perdido, enquanto o luto tomava conta da casa, Deus estava preparando algo que jamais teria acontecido se ele tivesse chegado no tempo que todos consideravam certo. Se Jesus tivesse curado Lázaro doente, teria sido apenas mais uma cura. Mas ele esperou o impossível se instalar para que o milagre fosse inesquecível. A demora não era descaso. A demora era preparação para algo maior do que qualquer um ali pedia. Preciso que você grave isto no seu coração. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Existe uma diferença abissal entre um Deus que não responde e um Deus que responde num tempo que você ainda não compreende. Quando você não ouve a voz dele, não significa que ele saiu. Muitas vezes, é justamente no silêncio que ele está trabalhando mais intensamente. O agricultor que plantou a semente não fica gritando com a terra todos os dias. Ele espera, e debaixo do solo, no escuro, longe dos olhos, a vida está se formando sem fazer barulho nenhum. É isso que está acontecendo com você agora. Aquilo que parece parado não está parado. Aquilo que parece morto pode estar apenas enterrado, e existe uma diferença enorme entre estar enterrado e estar acabado. A semente também é enterrada, e ninguém chora por ela, porque todos sabem que aquele enterro é o começo de uma colheita. Talvez o que você chama de sepultamento seja, aos olhos de Deus, uma plantação. Está escrito em João capítulo 12, versículo 24, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então não confunda a demora com o abandono. Não interprete o silêncio como rejeição. Abacuque capítulo 2, versículo 3, diz que a visão ainda espera o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Ainda que se demore, espera por ela, porque certamente virá e não tardará. Existe um tempo determinado. Existe uma data que você não vê, mas que já está marcada. E o fato de você não conseguir enxergá-la não significa que ela não exista. Segura firme só mais um pouco, porque a espera nunca é o fim da história. A espera é a antessala do milagre. E depois de todo o silêncio, depois de todos os 4 dias,
Chega um momento em que o céu se rompe e uma voz é ouvida. Uma voz que não pede licença para a morte. Uma voz que chama pelo nome. E é sobre essa voz, a voz que atravessa túmulos e desperta o que parecia perdido para sempre, que precisamos falar agora. A voz que chama de volta. Chegou o momento da virada. Depois dos 4 dias, depois do silêncio, depois de toda a esperança humana ter se esgotado, Jesus se aproximou daquele túmulo. E preste muita atenção no que ele fez, porque tem um detalhe aqui que carrega uma revelação para a sua vida. Ele não entrou no túmulo, ele não tocou no corpo. Ele parou do lado de fora, diante da pedra, e simplesmente falou. Com uma voz que não tremeu, ele ordenou: Lázaro, vem para fora. E o morto ouviu. Deixa eu te mostrar o poder que existe nessa voz. É a mesma voz que no princípio de tudo falou sobre o vazio e disse: haja luz, e a luz existiu. É a mesma voz que chamou as coisas que não eram como se já fossem. É a voz que acalmou a tempestade com 3 palavras, que abriu os olhos do cego, que endireitou o corpo do paralítico. Quando essa voz fala, a realidade obedece. Quando essa voz ordena, aquilo que estava impossível recebe permissão para se levantar. E essa mesma voz, hoje, está chamando você. Repara em uma coisa que muda tudo. Jesus não gritou para uma multidão genérica. Ele chamou pelo nome. Lázaro. Ele não disse, levantem-se todos os mortos. Ele foi pessoal, específico, direto. Porque o milagre de Deus nunca é uma mensagem em massa jogada ao vento. Ele conhece você pelo nome. Está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 1. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus sabe o seu nome. Ele sabe o endereço exato da sua dor. E é para lá, para o lugar preciso onde você foi enterrado, que a voz dele está se dirigindo agora. Talvez você diga assim, mas eu já estou morto por dentro há muito tempo. Já faz anos que eu desisti de esperar. Já passou do prazo para mim. Escuta o que eu vou te dizer. Lázaro também já tinha passado do prazo. 4 dias no túmulo. O próprio corpo já entrando em decomposição. Do ponto de vista humano, não havia mais nada a ser feito. E foi exatamente ali, no lugar onde a lógica já tinha desistido, que a voz de Deus se fez ouvir. Deus não é limitado pelo seu prazo. Ele não desiste quando os homens desistem. Onde a possibilidade humana termina, é justamente onde o poder dele começa a agir. Eu quero que você ouça essa voz agora, no lugar em que você está. Aquilo que você deu por perdido, ele está chamando de volta. Aquele sonho que você enterrou, aquela alegria que você achou que nunca mais sentiria, aquela parte de você que ficou soterrada debaixo do sofrimento, tudo isso está ouvindo neste instante uma voz que diz: vem para fora. Você não foi feito para morar no túmulo. Você não nasceu para viver enterrado debaixo do peso do passado. A voz que te chama é mais forte do que a morte que te prendeu. E veja a resposta de Lázaro. A Bíblia diz que o morto saiu. Ele não discutiu, não questionou, não pediu explicações sobre os 4 dias de silêncio. Quando a voz chamou, ele obedeceu ao chamado e se levantou. Existe uma decisão que também é sua neste momento. A voz está chamando, mas você precisa responder ao chamado. Você precisa dar o primeiro passo em direção à luz que entra pela abertura do túmulo. Levanta. Caminha na direção da voz. Sai do lugar onde o inimigo te convenceu de que você deveria permanecer para sempre. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta. Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse chamado é para você. Não para o vizinho, não para amanhã, não para quando as coisas melhorarem. É agora. É pelo seu nome. É para essa dor específica que ninguém mais conhece a fundo. A voz que criou o universo está pronunciando o seu nome no meio da sua escuridão. Mas existe um detalhe na ressurreição de Lázaro que muita gente ignora, e ele é essencial para a sua libertação completa. Quando Lázaro saiu do túmulo, ele saiu vivo, mas ainda amarrado. As faixas de sepultura ainda estavam nele.
E foi então que Jesus deu uma ordem surpreendente, uma ordem que revela que existe uma parte no milagre que não é feita só por Deus. E é sobre essa parte, a sua parte, que precisamos conversar agora. Tirem a pedra e soltem as faixas. Aqui está o detalhe que transforma a maneira como você entende a sua própria libertação. Lázaro saiu do túmulo, estava vivo de novo, o coração batia, os pulmões respiravam, mas ele ainda estava enrolado nas faixas de linho, o rosto coberto, os pés e as mãos atados. Ele tinha vida, mas ainda não tinha liberdade. E então Jesus, que acabara de realizar o impossível ao ressuscitar um morto, olhou para as pessoas ao redor e disse algo inesperado: desatem-no e deixem-no ir. Está em João capítulo 11, versículo 44. Para e pensa comigo sobre isso. Aquele que teve poder para vencer a morte poderia facilmente ter feito as faixas caírem sozinhas. Uma palavra bastaria. Mas ele escolheu não fazer. Ele entregou essa parte nas mãos das pessoas. Por quê? Porque existe uma verdade profunda escondida aqui. Deus faz aquilo que só Ele pode fazer, mas Ele te convida a participar daquilo que também cabe a você. Ressuscitar o morto foi obra exclusiva de Deus. Retirar as faixas foi tarefa entregue às mãos humanas. Deixa eu te aplicar isso de um jeito que vai tocar exatamente onde você precisa. Talvez Deus já tenha te dado vida. Talvez Ele já tenha operado o milagre principal e você nem tenha percebido, porque ainda está enrolado nas faixas do passado. Existem pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas continuam se punindo. Existem pessoas que já foram curadas por dentro, mas continuam agindo como se ainda estivessem doentes. Existem pessoas que já saíram do túmulo, mas continuam vestidas com as roupas da morte. Você já tem a vida. Agora chegou a hora de soltar as faixas. E que faixas são essas? São as amarras que continuam te prendendo mesmo depois que Deus já te libertou. É a mágoa que você insiste em segurar. É a culpa que você se recusa a soltar. É aquela identidade antiga, aquele rótulo que colaram em você e que você aceitou usar. São as vozes do passado que ainda ecoam dizendo quem você é, quando Deus já declarou quem você se tornou. Essas faixas cheiram a túmulo. Elas pertencem ao lugar de onde você já saiu. Não faz sentido carregar as roupas da sepultura na terra dos vivos. Existe também uma outra dimensão nessa ordem de Jesus, e ela vai te libertar de um peso enorme. Quando ele disse desatem-no, ele estava falando para outras pessoas. Isso significa que a sua libertação completa muitas vezes acontece através de mãos que se dispõem a ajudar. Deus usa pessoas. Ele coloca no seu caminho gente disposta a desatar o que te prende. Não tente fazer tudo sozinho. Não recuse a ajuda que Deus envia. Existe orgulho em querer se libertar totalmente por conta própria, e esse orgulho pode te manter amarrado mais tempo do que o necessário. Permita ser ajudado. Permita ser tocado. Permita que o amor de Deus chegue até você também através de outras pessoas. E olha a beleza do que ele diz no final. Deixem-no ir. Não é só sobre tirar as faixas, é sobre andar em liberdade depois. Muita gente até se solta das amarras, mas continua parada na porta do túmulo, com medo de viver de novo, com medo de sonhar de novo, com medo de se decepcionar outra vez. Deus não te ressuscitou para você ficar de pé na entrada da sepultura, relembrando como era estar morto. Ele te chamou para ir, para caminhar, para viver a vida em abundância que Ele prometeu. O túmulo já cumpriu o papel dele na sua história. Agora vira as costas para Ele e anda. Está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Repare que é possível ser livre e voltar a se escravizar. Por isso, a decisão de soltar as faixas precisa ser sua, diária, consciente. Cada dia você escolhe. Continuo vestindo a mortalha ou visto as roupas de quem foi ressuscitado. Agora, quando você finalmente sai das faixas e começa a andar, você percebe algo. As marcas da travessia não desaparecem por completo. Você foi ressuscitado,
mas ainda carrega os sinais daquilo que passou. E aqui muita gente se assusta e pensa que ainda está quebrada. Mas existe uma verdade linda sobre essas marcas que sobram, uma verdade que o próprio Cristo revelou no seu corpo ressurreto. E é sobre isso, sobre a cicatriz que deixa de ser vergonha e vira testemunho, que precisamos conversar agora. A cicatriz que virou testemunho. Quando você atravessa uma dor profunda e sai do outro lado, você descobre algo que ninguém te avisou. As marcas não somem completamente. Você foi curado, foi ressuscitado, foi liberto, mas ainda existem cicatrizes, e muita gente entra em desespero por causa disso. Pensa, se Deus me curou de verdade, por que ainda restou essa marca? Por que eu ainda me lembro? Por que ainda dói de leve quando eu toco naquele lugar? E a resposta para isso está escondida no corpo do próprio Cristo ressuscitado. Quando Jesus venceu a morte e ressuscitou, o corpo dele voltou glorioso, poderoso, transformado. Mas repara em algo impressionante. As marcas dos cravos continuaram nas mãos dele. A ferida do lado continuou aberta o suficiente para que Tomé colocasse a mão dentro. O Cristo ressuscitado, o mais poderoso que já existiu, escolheu manter as cicatrizes. Ele poderia ter voltado com um corpo perfeito, sem nenhum vestígio da cruz. Mas ele preservou as marcas. Por quê? Porque as cicatrizes tinham deixado de ser feridas. Agora, elas eram prova. Prova de que ele passou pela morte e venceu. Existe uma diferença enorme entre uma ferida e uma cicatriz. A ferida ainda sangra. A ferida ainda está aberta, ainda infecciona, ainda precisa de cuidado urgente. Mas a cicatriz é o sinal de que a ferida foi curada. A cicatriz não dói mais como antes, ela apenas conta uma história. E é isso que Deus quer fazer com aquilo que quase te destruiu. Ele não vai apagar a sua história. Ele vai transformar a sua ferida em cicatriz e a sua cicatriz em testemunho. Deixa eu te mostrar por que isso é tão poderoso. Uma pessoa que nunca sofreu não tem nada para oferecer a quem está sofrendo agora. Mas você que atravessou o vale, que ficou no túmulo, que conheceu o silêncio e depois ouviu a voz que chama de volta, você tem algo que ninguém pode tirar. Você tem uma história de restauração. E existe alguém neste exato momento afundando no mesmo poço de onde você já saiu. Essa pessoa não precisa de alguém perfeito. Ela precisa de alguém que possa olhar nos olhos dela e dizer: eu estive aí e existe saída, porque eu encontrei. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Percebe o propósito? O consolo que você recebeu não era só para você, era para transbordar. A cura que chegou até você tinha um endereço maior do que a sua própria vida. Isso significa que a sua dor não foi desperdiçada. Aquilo que o inimigo enviou para te destruir, Deus vai reaproveitar como matéria-prima de um testemunho que vai levantar outras pessoas. Foi o que aconteceu com José, vendido pelos próprios irmãos, escravizado, preso injustamente. Anos depois, olhando para trás, ele disse aos irmãos em Gênesis capítulo 50, versículo 20: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. A mesma dor que quase o enterrou se tornou o caminho pelo qual muitos foram salvos. Então, para de enxergar as suas cicatrizes com vergonha. Aquilo que você tentou esconder é justamente o que Deus quer usar. O lugar onde você foi mais ferido pode se tornar o lugar por onde a luz entra e alcança outras pessoas. As suas cicatrizes não são o fim da sua beleza. Elas são a assinatura da sua superação. Elas contam que você caiu, mas não ficou caído. Que você foi ferido, mas não destruído. Que você esteve no túmulo, mas o túmulo não conseguiu te segurar. E agora nós chegamos ao ponto para onde toda essa caminhada estava conduzindo. Você entendeu que a dor mente, que Deus chora com você, que o vale é passagem, que o silêncio não é abandono, que existe uma voz que chama pelo nome, que as faixas precisam cair e que as cicatrizes viram testemunho.
Só falta uma última verdade. A verdade que sela tudo. A resposta definitiva para a pergunta que abriu esse encontro. Afinal, de quem é a última palavra sobre a sua vida? E é sobre isso que precisamos conversar agora. A última palavra pertence a Cristo. Chegamos ao ponto onde tudo se encontra. Você caminhou por um vale inteiro comigo até aqui. Você olhou de frente para a mentira que a dor sussurra. Você descobriu um Deus que chora antes de transformar. Você entendeu que o vale é passagem e não moradia. Você aprendeu que o silêncio não é ausência. Você ouviu a voz que chama pelo nome. Você recebeu a ordem de soltar as faixas. E você viu a sua cicatriz deixar de ser vergonha para se tornar testemunho. Agora resta a última verdade, aquela que sela cada palavra dita até este momento. A pergunta que abriu esse encontro foi esta: de quem é a última palavra sobre a sua vida? A dor tentou reivindicar esse direito. Ela gritou que era o fim. Ela se sentou no trono e tentou governar. Mas eu preciso te dizer com toda a certeza que existe: a dor nunca teve autoridade para dar a palavra final. Ela pode ter aberto o capítulo, ela jamais terá o poder de escrever o desfecho, porque a caneta que escreve o último parágrafo da sua história não está nas mãos do sofrimento, está nas mãos de Cristo. Pensa na cruz por um instante. Naquela sexta-feira, tudo parecia terminado. Os discípulos fugiram. As esperanças desmoronaram. O corpo foi colocado no túmulo e uma pedra selou a entrada. Para todos os olhos humanos, a dor tinha vencido. A morte tinha dito a última palavra. A história tinha acabado em derrota. Mas havia um detalhe que ninguém percebeu naquele momento. Ainda faltava o domingo. E quando o terceiro dia amanheceu, a pedra rolou. O túmulo se esvaziou e ficou provado para toda a eternidade que a sexta-feira mais sombria não conseguiu conter a manhã que Deus tinha preparado. É isso que eu quero que você leve dentro do peito a partir de hoje. Aquilo que parece a sua sexta-feira não é o fim da sua história. É apenas a parte anterior ao domingo. A dor que você sente é real, mas ela é apenas um capítulo, e o autor da sua vida não escreve histórias que terminam no túmulo. Está escrito no Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Nem haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esse é o final que ele escreve. Esse é o destino para onde ele está te conduzindo. Então eu te faço um convite aqui, agora, de coração para coração. Entrega a caneta. Para de tentar escrever sozinho um final que você não tem forças para escrever. Coloca a história nas mãos daquele que já provou que sabe transformar túmulo em berço de vida, que sabe transformar sexta-feira em domingo, que sabe transformar a maior derrota aparente na maior vitória de todos os tempos. Ele não veio para te oferecer uma explicação para cada dor. Ele veio para te oferecer a sua presença dentro de cada uma delas, e a promessa de que nenhuma delas terá a palavra final. Fica firme. Permanece. Não desiste na véspera da virada. A espera que parece interminável tem um prazo que você ainda não consegue ver. A noite que parece eterna tem uma manhã sendo preparada. Que a voz que chamou Lázaro pelo nome, a voz que rolou a pedra, a voz que venceu a morte, essa mesma voz está pronunciando o seu nome neste instante, dizendo que ainda não acabou, que ele ainda pode transformar tudo, que a última palavra pertence a ele, que você saia deste momento sabendo, no lugar mais profundo do seu ser, que a dor pode ter falado alto, mas quem dá a palavra final é Jesus. E a palavra que ele fala sobre a sua vida não é fim, é recomeço, não é morte, é ressurreição. Não é abandono, é amor que nunca em tempo algum vai te soltar da mão. A paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre.